Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, eu convido a igreja, os irmãos, a abrirem a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Para facilitar, aqueles que, porventura, possam se confundir, ele é o livro antes de Salmos. Então, Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia, ele é o livro que antecede o livro dos Salmos. Nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Jó. Esse livro, meus amados irmãos, é reputado como sendo o livro mais antigo que nós temos escrito da Bíblia Sagrada, tá certo? É uma história bem conhecida, bem divulgada e difundida, ao longo de vários séculos e mais de um milênio da existência desse livro, que traz uma história de sofrimento de um servo de Deus, de angústias, de lutas que ele enfrentou. Meu objetivo nessa noite é compartilhar algo a respeito desse texto, dessa história, que possa com certeza calar profundamente no nosso coração. Haja vista, eu não tenho dúvida disso, que muitos de nós passamos por tempos difíceis, por dias difíceis. Esses dias, por exemplo, aqui na igreja tem sido essa a realidade. Nós nunca recebemos tantos pedidos de oração, questões ligadas seja ao Covid ou outras questões. Que Deus possa, então, nos ensinar através da sua palavra. Leia com bastante atenção esse capítulo junto comigo. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para esse texto, pedindo a graça de Deus para que Ele possa falar conosco através da sua palavra nessa noite. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos, o do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a eles. De repente, deram sobre eles os sebeus e os levaram.
e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da Tua palavra nós clamamos e pedimos nesse momento a bênção de por ela. Todos nós que aqui estamos, os irmãos que estão nos acompanhando de casa, sermos abençoados, tocados, instruídos e orientados, fortalecidos espiritualmente. Nós precisamos do Senhor e precisamos da Tua palavra. E por isso pedimos nessa noite, humildemente, fala ao nosso coração. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como eu falei, esse não é apenas um livro antigo, mas é uma história também muito antiga, que perpassa séculos e séculos, gerações e gerações. É a história de um homem que foi provado e aprovado. E eu gostaria de fazer aqui alguns destaques e algumas reflexões com os irmãos nessa noite. Aqueles que aqui estão, os irmãos que estão em casa, com certeza também nos acompanhando. Eu queria que nós olhássemos um pouco para a pessoa de Jó. Isso vai ser muito importante, sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos, nós imaginamos, não é, que o sofrimento ele se restringe, não é, apenas a pessoas más, apenas a homens maus, apenas a pessoas que, na nossa visão e na nossa concepção, nós diríamos assim: não, eles merecem, não é? Eles merecem o sofrimento que eles estão passando. Não é o caso de Jó. Na realidade, logo no primeiro versículo, nós encontramos aqui, falando um pouco a respeito da integridade de Jó. Quem era esse personagem? Quem era Jó? O texto diz que Jó era um homem íntegro e reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Meus amados irmãos, a perspectiva e a ideia de alguém ser íntegro, reto, obviamente não significa que ele não tinha pecado, que ele não possuía pecado. Todos nós somos pecadores. Mas olhamos aqui para um homem que, com certeza, tinha uma postura que era digna de ser reconhecida como alguém que andava de forma correta, alguém que andava reto. Não havia na sua prática, na sua vida, não é, situações, práticas, ações, falas, seja lá o que for, que pudessem ser consideradas práticas não corretas, não retas. Um homem íntegro, um homem que mantinha a sua integridade. Eu olho e vejo aqui o relato a respeito de Jó, eu imagino aqui um homem correto, um homem honesto, um homem cumpridor da sua palavra. Se nós fôssemos transpor para a nossa visão de mundo hoje, nós diríamos que é um cidadão de bem, um homem correto, que cumpre cabalmente e fielmente as suas obrigações enquanto cidadão. Mas muito mais do que isso, o texto diz que Jó era um homem temente a Deus. Eu abstraio aqui dessa informação de que se ele era temente a Deus, ele era um homem sábio, até porque a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria
é o temor a Deus. E não é à toa que Jó conquistou um espaço tão proeminente na sociedade, e com certeza isso passa pela sua sabedoria. Tinha uma vasta riqueza, provavelmente um grande comerciante, para que assim ele conseguisse se estabelecer, com certeza a sabedoria se fazia necessária na sua vida. Então, um homem temente a Deus, Jó tinha o temor de Deus no seu coração. Jó não poderia ser contado dentre aqueles que zombam de Deus. Quem estava aqui hoje pela manhã, os irmãos que assistiram a nossa exposição no Evangelho de João hoje pela manhã, lembra do Senhor Jesus ali no capítulo 8, falando com aqueles homens lá, discussando com aqueles judeus, né? Pessoas importantes, fariseus, saduceus, escribas, homens da lei, que blasfemavam contra Jesus, ao ponto de dizer que o Senhor Jesus estava com demônios, que falava em nome de demônios. Ainda hoje, pessoas blasfemam de forma escancarada contra Deus. Jó não era esse tipo de pessoa. Jó não era esse tipo de pessoa. Jó, não, e olha, eu vou mais além, Jó não era também aquela pessoa que, mesmo que não blasfemasse contra Deus, porque existem pessoas que não blasfemam contra Deus, que até acreditam na existência de Deus, mas parece que não temem a Deus, porque vivem como se Deus não existisse. Por mais que afirmassem ou afirmem que Deus existe, mas vivem longe dos caminhos do Senhor, vivem uma vida como se Deus não existisse. Me parece que também não é o caso de Jó. Jó, diz o texto, era um homem temente a Deus. Diz mais o texto, era um homem que se desviava do mal. Isso é um ponto bastante interessante. Na minha concepção, quando eu leio essa expressão, desviava-se do mal, eu imagino assim um mal tentando atingir o coração de Jó, e Jó, né, como se fossem setas, né, como se fossem flechas para tentar destruí-lo e derrubá-lo, e ele desviando-se daquelas setas, né, ele desviando-se daquilo que traria com certeza mal ao seu coração. É como se o pecado batesse na porta de Jó, se apresentasse a ele, como se o mal batesse à sua porta. Olha, estou aqui à sua espera. Vamos? E Jó, então, ele se desviava de toda e qualquer situação dessa natureza. Interessante que a própria Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós devemos fugir até mesmo da aparência do mal. Imagine do mal, não é? Só da aparência nós deveríamos fugir. Então, mais uma vez, irmãos, nós olhamos aqui para Jó, e nós encontramos um homem que buscava uma vida de piedade, buscava viver uma vida de santidade. E só uma pequena observação, um pequeno parêntese. Não podemos nos esquecer desse detalhe. Jó era um homem rico e muito rico. Na realidade, ele era o mais rico do Oriente Próximo. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Porque eu não sou rico, eu não tenho como expressar para os irmãos isso na minha prática de vida, mas eu posso falar pelo que a gente vê na sociedade. Me parece que quanto mais rica uma pessoa é, quanto mais poder uma pessoa tem, mais arrogante ela tem a tendência de ser. Mais arrogante no sentido de tratar os outros como pessoas menores, ela vai ser e vai agir dessa forma. Existem homens que têm posição, que têm poder, que têm dinheiro e agem de forma piedosa. Existe, é possível. É difícil, são raros, mas existe. E Jó nos ensina que é possível. A riqueza pela riqueza não é um mal em si mesmo. O possuir autoridade ou possuir bens ou ser bem-sucedido na sua área de trabalho, na sua atividade, não pode ser encarado como um mal em si mesmo, desde que eu e você sejamos pessoas tementes a Deus, íntegros, retos e que nos desviemos do mal. Quando o mal bater a nossa porta, quando a tentação bater a nossa porta. Ah, meus amados irmãos, isso acontece constantemente. Nós vivemos num mundo caído, numa sociedade caída, e olhando especificamente para o nosso país, não é? O nosso país, historicamente, é um país onde a corrupção ela é endêmica no nosso meio, não é?
a grande moeda, de fato, que faz, infelizmente, o nosso país girar e rodar, ou fazia, não é a propina, não é o real. A gente tem visto isso ao longo de tantos anos. Isso não é de agora não, tá, irmãos? Desde que o Brasil foi invadido pelos europeus, nós lidamos com essa situação. Apesar de que também não existe país perfeito, não existe. Obviamente que outros países foram forjados, foram criados, outras culturas, não é? Outras sociedades em cima, às vezes, de outros valores. Os nossos valores são muito frouxos. Não sei se os irmãos concordam comigo, essa é a impressão que eu tenho. Tá certo? Com todo respeito a nós, não é, brasileiros, mas a nossa nação, infelizmente, não é, ao longo de séculos e séculos aí, tem sido construída muitas vezes sobre valores, não é, que não condizem, por exemplo, com valores estabelecidos pelo próprio Deus. E às vezes o mal vai bater na nossa porta, talvez todo dia, toda semana, todo mês. Será que nós estamos nos desviando disso? Será que nós seremos contados dentre aqueles que têm uma prática de vida como Jó tinha? Um homem que se desviava do mal, apesar de ser poderoso. O texto diz que ele não tinha apenas vários animais, uma vasta criação, mas ele possuía vários servos, ele tinha muitos funcionários. Veja, um homem extremamente poderoso. Mas a despeito de todo o poder que possuía, era um homem piedoso. Era um homem que buscava uma vida santa. Eu estou falando aqui do Jó por ele mesmo, mas pensemos na relação de Jó com a sua família. Porque às vezes a gente vai encontrar aquela pessoa assim, não, fulano é um cara de bem, fulano é um homem bem-sucedido. Mas e a família? Será que a família também é bem-sucedida? Será que os filhos foram bem criados? Será que existe harmonia na sua casa? Veja comigo, acompanhe comigo aí o texto. Eu estou, na realidade, seguindo aqui a sequência do próprio texto, né? O verso 4 diz assim, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Veja, qual é a cena que eu vejo aqui, na minha mente, né? Obviamente, nós estamos aqui numa realidade rural, onde a Jó e a sua família, composta por 7 filhos e 3 filhas, né? 10 filhos ao todo. Aí vem noras, genros, provavelmente os netos também. Estavam todos ali, talvez, numa grande área de terra. Cada um dos seus filhos na sua respectiva tenda, na sua respectiva casa, na sua respectiva localidade, mas o texto diz que, constantemente, eles tinham aquele almoço de domingo que antigamente existia, que era muito comum na nossa cultura, né? Onde os irmãos iam para a casa do pai, da mãe, e ali os primos brincavam, e ali um irmão conversava com o outro, havia aquela união. Então veja, eu estou falando de Jó como um pai, não é, que soube ensinar os seus filhos de tal maneira que existia harmonia dentro da sua casa. Então, saindo do aspecto mais pessoal de Jó, que é importantíssimo, sua integridade, sua piedade, sua santidade, o temor de Deus que existia no seu coração, ainda do ponto de vista familiar, Jó era um homem que se dedicava à sua família. Nós olhamos aqui para a família de Jó e vemos uma família harmoniosa no verso 4. Jó, ele tem inclusive todas as características da masculinidade bíblica que nós tanto defendemos. Jó era o provedor da sua casa. Obviamente ele provia a casa de forma bastante abundante, porque Jó era um homem não apenas rico, ele era um homem muito rico, né? Mas com certeza como o líder daquela casa, né? O pai dos seus filhos, o esposo, o avô, ele era alguém que provia o seu lar. Mais do que isso, e isso me chama muita atenção. Não sei se vocês perceberam quando nós lemos o texto. Veja, os filhos iam, se reuniam, se banqueteavam, faziam a festa, de tempos em tempos, continuamente, não é? Me parece aqui que não era aquela coisa só no Natal, só no final do ano, como nós fazemos. Me parece que era algo mais constante mesmo. Todos os meses, de 15 em 15 dias, quem sabe até toda semana, não sei. Olha, e essa semana vai ser na casa de quem? Vai ser na casa do primogênito.
E na semana que vem vai ser na casa do caçula. E aí a família de Jó, nessa harmonia, ia então se confraternizando, levando a sua vida. Obviamente eles trabalhavam bastante também. Mas o texto diz que depois que acontecia isso, o que é que Jó fazia? Veja, verso 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Nós vamos ver aqui Jó como sacerdote do seu lar. E eu estou falando, inclusive, literalmente, porque o texto diz que ele levantava-se de madrugada e oferecia ofertas, holocaustos, segundo o número dos seus filhos, uma prática do Antigo Testamento. Os sacrifícios, para a expiação dos pecados. Ele dizia assim, pode ser que algum dos meus filhos tenha pecado, eu vou oferecer um sacrifício por ele. O que é isso, senão Jó se colocando como o sacerdote do seu lar? A preocupação com a vida dos seus filhos. Eu não vejo aqui Jó como alguém que larga os filhos, para ser criado por qualquer pessoa. Não, ele é alguém que ora pelos seus filhos, ele é alguém que está preocupado com os seus filhos, ele é alguém que está fazendo os sacrifícios pelos seus filhos. Veja que a integridade de Jó ultrapassa a sua ação como comerciante de animais. A integridade e o temor de Jó ultrapassa as questões pessoais, particulares da sua vida e atinge toda a sua família. Jó é um homem que se preocupa com os seus filhos, que ora pelos seus filhos, que sofre com os seus filhos. Alguém que está perto. E o estar perto aqui, muitas vezes, é muito mais do que o perto geográfico, é o perto no sentido de que eu preciso estar junto do meu filho para que o meu filho seja abençoado, para que o meu filho escute o meu ensinamento, para que o meu filho escute a minha palavra. Obviamente que chega um momento, e os nossos filhos são flechas, não é verdade? Chega um momento que essas flechas vão ganhar o mundo. Mas enquanto os pais puderem influenciar positivamente os seus filhos, vocês devem fazer, nós devemos fazer. Porque nós temos essa integridade familiar. Nós pensamos nos nossos filhos. Eu olho para Jó e vejo um homem que é um homem preocupado com os seus filhos. Como eu falei, nele nós encontramos aqui de forma assim muito clara, grandes características daquilo que nós chamamos hoje de masculinidade, daquilo que deve estar presente na figura do homem, provedor, sacerdote do seu lar, que educa os seus filhos, para que eles tenham harmonia, para que um irmão aprenda a amar o outro irmão, para aquela família poder viver de forma ajustada. Percebe que até agora nós só temos elogios para Jó. E todos esses elogios aqui são no plano terrestre. Aí o texto dá uma virada aí no verso 6. E aí, imagine a cena saindo do plano terrestre agora indo para o céu, porque o texto diz que os filhos de Deus estavam na presença de Deus, na presença do Senhor, inclusive Satanás chegou. E aí nós encontramos aqui Jó sendo, vamos dizer assim, sendo alvo do testemunho do próprio Deus. Tal era a integridade desse homem. Veja, o texto diz que o Senhor pergunta a Satanás, verso 8, observaste o meu servo Jó? Me parece aqui que Jó era aquela pessoa que levava alegria ao coração de Deus, que dava orgulho ao coração de Deus. Observaste meu servo Jó? E na verdade o Senhor Deus repete o mesmo testemunho que nós encontramos aí no versículo 1. Homem íntegro e reto. Verso 8, finalzinho. Temente a Deus e que se desvia do mal. Meus amados irmãos, não existe na face da terra, em qualquer época da história, um testemunho que seja mais forte, que traga mais autenticidade e mais verdade do que o testemunho do próprio Deus.
Porque não sou eu falando de Jó, não é você falando de Jó. Não sou eu dizendo, rapaz, eu conheço um cara que mora não sei aonde, em Parará. Né? Eu conheço o Natan, lá de Campina Grande. E eu quero falar e testemunhar a respeito do Natan. Beleza, ótimo, o pastor está falando. Beleza, ótimo, testemunho de alguém. Mas todos nós somos pecadores. Será que a nossa palavra se compara à palavra de Deus? Do próprio Deus? Será que tem como duvidarmos que Jó era tudo isso mesmo? Óbvio que não, porque o próprio Deus está dizendo que ele era. E Deus não mente. Deus não é Deus de mentira. Essa é a verdade. Jó era um homem tão íntegro, Jó era um homem tão piedoso, Jó era um homem tão santo, que o próprio Deus reconhece isso. Então Jó por ele mesmo, a integridade salta aos nossos olhos. Jó na perspectiva familiar, a integridade salta aos nossos olhos. Jó na sua relação com Deus, a sua integridade, a sua piedade, a sua vida santa é testemunhada pelo próprio Deus. Eu fico imaginando, será que Deus diria o mesmo de nós? Será que esse seria o testemunho de Deus a respeito da minha vida? Viu lá meu servo de Gleito? Coitado. Está vendo tanto de besteira que ele anda fazendo? Eu acho que esse seria o testemunho mais, vamos dizer assim, possível de acontecer, não é? Não foi isso que Deus disse de Jó. Está vendo meu servo Jó? Você vê aqui uma satisfação em Deus falando de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então esse é Jó, o homem íntegro. E aí, irmãos, me permita passar para a próxima fase, para a próxima etapa dessa história. E essa próxima fase é complexa. Não é hoje que nós vamos dizer assim, atingir toda a complexidade e responder todas as perguntas, até porque existem perguntas que eu particularmente não conheço as respostas. Nem Jó conhecia a resposta a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida e que começou a acontecer na sua vida. Algumas coisas Jó sequer entendia. Nós entendemos, nós sabemos, porque nós conhecemos a história toda. Nós já sabemos o que aconteceu no começo, no meio e no fim. Jó não. Mas uma coisa é certa. Será que nós também não enfrentamos o sofrimento na nossa vida? Será que também o sofrimento não é uma realidade na nossa história? Será que o sofrimento não é uma realidade na sua história? E antes de você questionar Deus, e antes de você se rebelar contra Deus, e antes de você achar, não é, que é injusto você passar por tudo isso que você está passando, lembre-se de Jó e do que ele era, e se compare a ele. Se você for mais íntegro do que ele, se você for mais justo do que ele, se você for mais santo do que ele, se a sua família for mais ajustada do que a dele, se você a faz da mesma forma que ele fez com todos os seus filhos, se você ouvir o testemunho do próprio Deus a seu respeito, como Jó, aqui a palavra de Deus diz que ele fala a respeito do seu servo Jó. Aí talvez a gente até, ainda não era motivo, mas talvez ainda a gente até pudesse falar alguma coisa. Mas eu estou partindo aqui, irmãos, daquela pessoa que é correta, que é justa. O sarrafo está lá em cima mesmo. Porque o sofrimento atinge a qualquer pessoa. Não levante a tese, não acredite na tese de que quem é correto, quem é íntegro, não pode sofrer. Pode. O sofrimento, felizmente ou infelizmente, faz parte da realidade da nossa vida. Desde o dia em que o homem decidiu se rebelar contra Deus e pecar, o nosso primeiro pai. Desde o dia que o pecado passou a ser uma realidade na vida humana, que nós sofremos. A mulher, a maldição lá do aumento das dores do parto. O homem, o aumento da labuta, do trabalho. Todos nós temos que nos deparar
com a morte. Porque no dia em que dela comerdes, disse Deus, no dia em que vocês desobedecerem, certamente, o que é que diz lá em Gênesis? Certamente morrerás. Tem coisa que traz mais tristeza para a gente, irmãos, do que lidar com a morte, o sofrimento, as dificuldades, os entes queridos indo embora, partindo, ficando a saudade, ficando a lembrança, ficando os pensamentos. Essa coisa vai corroendo o nosso coração. Isso é um tipo e é uma área da nossa vida que nós podemos sofrer. Temos outras. As lutas e o sofrimento com relação ao nosso sustento, por exemplo. Quantas famílias hoje sofrem nos nossos dias porque não tem o que comer? Talvez a gente não conheça essa realidade de perto. Somos privilegiados nesse sentido. Mas não se engane, existe um Brasil aí, meio que escondido, sofrendo. Às vezes a vida que a gente leva, irmãos, é uma vida muito boa. É o nosso carrozinho, no ar-condicionado, né? De casa, trabalho, igreja, tudo maravilha. Tem a comidinha na mesa. Tem uma turma, inclusive, mais nova aí que gosta até de reclamar da comida. Não é? O macarrão não tá bom, o bife tá meio duro. Não sabe, às vezes, o que é passar fome, não sabe o que é ter necessidade. Mas existe um Brasil aí sofrendo muito. Crianças sem ter o que comer, chorando com fome. Pais de família desesperados, sem dinheiro. Não sei se os irmãos perceberam, a sensação que eu tenho é que aumentou bastante o número de pessoas indo nos semáforos, nas ruas em Maceió. Não é à toa, irmãos. Os dias que vivemos são dias difíceis. Difíceis para muitas pessoas. O sofrimento às vezes bate à nossa porta. O sofrimento também atinge a pessoas íntegras. O sofrimento também atinge aos crentes, aos cristãos, aos servos de Deus. Algumas lições que nós vamos aprender desse sofrimento. Primeiro eu passo por esse ponto, né? Deus permite o sofrimento. Deus permite. As razões eu não sei. Nesse caso nós sabemos. A razão aqui é uma tese fajuta de Satanás. O reverendo Hernandes Dias Lopes, inclusive, pregando, e tem um livro que ele escreve sobre esse texto, ele aborda, inclusive, a história de Jó sob essa perspectiva, né, das teses de Satanás. É muito interessante, vale a pena. Depois eu vou lembrar do nome do livro e botar até no grupo da igreja, para os irmãos gostarem de ler. É um livro pequeno, uma leitura muito agradável. E ele então pega aqui, não é, a fala de Satanás. Deus diz, olha, viu meu servo Jó, veja, um homem íntegro, temente a Deus, parará. Ah, mas ele é assim porque o Senhor está abençoando ele. Ele é assim porque ele é rico. Essa é a tese de Satanás. Ele é assim porque o Senhor abençoou tudo que ele fez. Aí Deus diz a Satanás, tá bom, então tire tudo que ele tem. Eu vou lhe permitir tirar tudo que ele tem. Não toque nele. Não tire a sua vida. Não toque nenhuma pessoa, não toque ninguém. Você vai tirar tudo que ele tem. Deus permitiu? Permitiu. É difícil entender isso? É difícil entender isso. Mas é isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz. Se a gente quiser entender os desígnios de Deus, aplicando a eles o nosso gosto, o que nós achamos e a nossa vontade, a gente vai ter confusão. Não vai ser fácil, não. Nós precisamos ter resignação, nós vamos precisar compreender, e eu acho que a fala de Jó vai nos ensinar isso. Daqui a pouco eu chego lá, estou já chegando lá. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar e colocar Deus no seu devido lugar. Mas eu destaco esse ponto, Deus permite que nós passemos por sofrimento. As razões, pastor, por quê? Eu não tenho todas. No caso de Jó, nós conhecemos a história. Porque Deus está permitindo você passar pelo sofrimento que você está passando nesse momento, eu não sei. Porque Deus me permite aqui, os irmãos têm acompanhado as lutas de minha família, especialmente a família de Ariane, minha esposa. Porque Deus está permitindo que a gente passe por tudo isso nesse turbilhão agora, eu não sei. Eu não tenho todas as respostas.
mas eu sei que Deus permite que essas coisas aconteçam. Um outro dado sobre o sofrimento é que, às vezes, irmãos, ele se nos apresenta de forma intensa. Os irmãos prestaram atenção no relato de quando as coisas começaram a desandar na vida de Jó. Veio um servo, não é? Veja aí, verso 13. Um servo disse, olha, enquanto seus filhos comiam, veio um mensageiro. Verso 14. E lhe disse, os bois lavravam, jumentas, bacinhos junto a eles. De repente... não avisou, é de repente, é de uma hora para outra. Nós não estávamos preparados para isso. É aquela bomba que cai no nosso colo, ativada, prestes a explodir a qualquer momento. Os irmãos já passaram por essa situação, onde aquele sofrimento intenso, não é? Chega de repente, sem avisar. Não tem planejamento para isso não, irmãos. O que vai ter é fé. O que vai ter é resiliência. O que vai ter é a vontade de lutar. O que vai ter é a gratidão a Deus mesmo diante de tudo isso, mas bate lá, chega de repente chega um servo e diz, olha, os animais tais se acabaram. O texto diz que esse não terminou nem de falar. Verso 16, presta atenção aí. Falava este ainda quando veio o outro. Verso 17, já é o terceiro. Falava este ainda quando veio o outro e disse... Verso 18, já é o quarto. Também este falava quando o outro veio e disse. Além do sofrimento chegar de forma repentina, é uma coisa atrás da outra que não dá tempo da gente sequer respirar. Era isso que estava acontecendo com Jó. Deus permitiu. O sofrimento veio de forma intensa. Não é aquele sofrimento simples. E na realidade... o sofrimento na vida de Jó é tão intenso que a gente está só no começo aqui, viu, irmãos? Aqui é só no começo. Até agora, ele só perdeu bens materiais. Vai chegar um momento que ele ainda vai perder pessoas e a própria saúde. A coisa vai piorar. Mas isso a gente vai ver nos próximos domingos. Eu quero trazer aqui algumas mensagens sobre esse livro de Jó para a nossa reflexão. Para o nosso crescimento espiritual. Nos basta agora entender que Deus, Ele permite que esse sofrimento chegue à nossa casa. Ele permite que esse sofrimento chegue ao seu coração. E às vezes esse sofrimento vai chegar de forma intensa e repentina. E nós vamos nos abalar. Porque é normal. Ninguém aqui é super-homem ou mulher maravilha. Nós vamos nos abalar. Nós vamos nos entristecer. Veja, a reação de Jó naquele primeiro momento, então, verso 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra. É um gesto, inclusive, né, comum no Antigo Testamento, onde as pessoas estavam ali consagrando-se a Deus, né, contritas. Será que Jó pensava, né, acredito eu, diante da sua ação, será que tudo isso está acontecendo por minha causa? O que foi que eu fiz? Deixa eu confessar a Deus os meus pecados. Mas, irmãos, eu chego e me caminho para o final da minha reflexão nessa noite. Nós já fomos apresentados a quem é Jó. Nós já fomos apresentados ao início do seu sofrimento, sabendo que Deus permite que esse sofrimento chegue de forma repentina e intensa e que esse sofrimento traz abalo ao nosso coração e à nossa vida. Mas, irmãos, é impressionante a resposta de Jó. Eu, na realidade, quando leio, sempre quando eu leio o livro de Jó, eu assim, me envergonho de mim mesmo, sabe? Às vezes das coisas que eu penso. Posso até não falar, mas penso. Será que nós agiríamos como Jó agiu? Veja, perdeu tudo. O homem mais rico do Oriente agora está na bancarrota, né? O homem mais rico do Oriente agora não tem um centavo. O homem mais rico do Oriente está suscetível ao ataque dos seus inimigos. Sequer tem mais os servos. Para começar tudo de novo, não tem mais nada. Falência total. Imagina aí o que é que você tem. Eu não sei qual é o patrimônio dos irmãos. Para minha falência não precisa de muita coisa não. Mas tem alguma coisinha. Também não estou morrendo de fome não. Imagina, não tem mais nada. Nada. Não tem mais emprego, não tem mais dinheiro.
tem mais nada, tudo que você tem, aquela casa bonita que você construiu, aquele carro maravilhoso que você almejava comprar, acabou de destruir o carro, não tinha seguro, a casa tocou fogo, não tinha seguro. Não tem o que comer mais, não tem mais nada, você está destruindo. Alguns de nós, talvez, nessa intensidade de sofrimento repentino, iríamos nos voltar para Deus e dizer, por que, Senhor? Por que, Senhor, o Senhor está fazendo isso comigo? Meus amados irmãos, qual foi a resposta de Jó? A resposta de Jó primeiro mostra a consciência de quem ele é e de quem é Deus. Fantástica essa primeira resposta de Jó. É a antítese, a tese malfadada de Satanás. Primeiro que ele faz todo aquele procedimento, rasga o seu manto, não é? Raspa a sua cabeça, lança-se em terra para reclamar. É isso que diz o texto. Para murmurar, para falar mal de Deus. O texto diz que ele se prostra para adorar. Obviamente, ele está diante de um poder que é maior do que o dele. Na realidade, irmãos, quando o sofrimento chega, ele inclusive chega para nos colocar no nosso devido lugar. Ele inclusive deve ter esse efeito para mostrar que nós somos fracos. Nós não somos aquilo que muitas vezes nós achamos e pensamos que somos. Cadê a força do homem? Cadê o poder financeiro do homem? Faliu, quebrou. Agora, se Jó fosse brasileiro, não tinha dinheiro nem mais para subornar ninguém. Coitado, estava morto, quebrado. Percebe, irmãos? A nossa jactância, né, naquilo que realmente... Ah, mas eu sou um homem muito inteligente, Alzheimer. Cadê a inteligência? Sou um homem rico, falência. Eu sou um homem forte, doença. São sofrimentos, não são coisas boas e agradáveis. Mas são coisas que nos colocam no nosso devido lugar. Meus amados irmãos, nós só vamos ser resilientes, fortes, se nós compreendermos isso. Nós só vamos saber sair dessas situações de crise se nós compreendermos isso. Nós somos vasos na mão do oleiro. Ele é Deus, nós somos criaturas. Não queira brincar de Deus. Não imagine, não ache, não pense que você pode ser comparado a Deus. O seu poder, o meu poder não é absolutamente nada. Hoje nós estamos bem e vivos, amanhã nós estamos destruídos ou mortos. Se nós estamos vivos é porque as misericórdias de Deus se renovaram na nossa vida e louvado seja o nome do Senhor por isso. E é isso que Jó faz. O que é que ele diz? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Que coisa fantástica, né? Essa expressão de Jó. Jó nasceu com a Ferrari já, com a bolsa. Eu não sei nem marca aí de bolsa, me ajuda aí, irmãos, irmãs. Sei lá, um dia eu vi uma reportagem de bolsa aí. Quando eu digo bolsa, é bolsa das mulheres, né? De 30 mil, de 20 mil. Cara, às vezes a gente custa acreditar que existe, mas existe, não é? Jó não saiu, não é? Com um tênis de 5 mil reais, um cordão de ouro. O menino já nasceu rico, no sentido de que não é, já nasceu com o melhor. Não, nasceu nu, como todos nós. Precisando de sustento, precisando de leite materno, precisando de alguém que nos segure, porque se existe alguém que é totalmente dependente, é o ser humano nascendo. Não se cria não, sozinho. Precisa de alguém. E é isso que Jó está dizendo. Bem, nu eu cheguei. Tudo bem, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Tinha um dinheirinho, não tinha? Jó não era fraco, não. Tinha uma coisinha aí, né? Se tivesse bolsa, né, e fosse investir, ele não era piaba, não. Era um tubarão. Era dos grandes, né? De repente não tem mais nada. E ele chega à conclusão óbvia. Eu cheguei nesse mundo nu, sem nada. E sairei desse mundo sem nada. Eu pergunto, é verdade isso? Tem alguma coisa que seja mais verdadeira do que isso? Já disse várias vezes aqui na igreja. Qual é a diferença de sei lá, vamos pensar no velório, do enterro, de um rico para o pobre? É a qualidade do caixão. É o cemitério que vai ser enterrado.
Pode ser até a quantidade de flores que tem lá, o tipo do terno. Mas como diz uma música até engraçada, tudo isso vai ser comido do bicho, ou pelo bicho. Não vai sobrar nada. Ou rico, ou pobre, os bichinhos lá da terra, eu acho que eles não fazem muita diferença não. Talvez um rico seja até mais saboroso, né? Tem uma alimentação mais substancial, quem sabe, não sei. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a realidade de Jó é essa, que ele apresenta para mim e para você. No eu cheguei, no eu saí. Então é um sofrimento, é uma coisa desagradável, é uma coisa aguda, mas, porém, todavia, contudo, essa é a realidade do ser humano. Ele mostra, inclusive, até esse desapego às coisas materiais. Não é? E outra coisa que me chama a atenção na fala de Jó aqui. Depois que ele diz essa realidade, ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele tinha muita riqueza? Tinha. Quem deu? Deus. Então, quem tomou? O que deu? Aquele que deu, tomou. É como se ele dissesse, eu tive, mas eu era só um mordomo. Porque, na verdade, nós cristãos precisamos compreender que esta é vamos dizer assim, a teologia bíblica da mordomia cristã nos aponta para essa verdade. O que nós temos aqui é o que Deus nos permite ter. Quanto mais bem administramos, mais Deus pode nos dar, se assim Ele desejar. Quanto mais pegamos os nossos talentos e produzimos, mais talentos Ele nos dá. Se pegamos o nosso talento e enterramos na terra, até aquilo que a gente não tinha nos é tirado. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Mas em última instância, sem esses detalhes, para que a gente entenda o que é que Jó diz, foi Deus quem deu. Ele pode tirar. Outra pessoa talvez não possa. Eu defendo a propriedade privada. Eu não tenho aqui nenhum arrobo, né, de bem comum, de me tornar um comunista nesse sentido da palavra, né? Mas eu entendo perfeitamente que tudo aquilo que a gente tem vem de Deus. Se Deus deu, Deus pode tomar. É legítimo? Ele tem autoridade para isso? Tem. Então, meus amados irmãos, a resposta de Jó é a resposta de quem reconhece que tudo vem de Deus. E eu fecho a minha fala nessa noite, pegando mais uma vez a palavra de Jó aqui. Ele encerra a sua fala, não praguejando, não blasfemando. Ele desmonta a tese de Satanás que diz assim, ele é tudo isso porque ele tem muita coisa, porque ele é abençoado e ele é rico. Aí ele perde tudo. E quando ele perde tudo, em vez de blasfemar contra Deus, ao invés de praguejar contra Deus, o que é que ele faz? Ele bendiz o nome do Senhor. Ele louva o nome do Senhor. Meu amado irmão, seja qual for o sofrimento que eu e você estejamos enfrentando, ou iremos enfrentar na nossa vida, não esqueça disso. Seja qual for o sofrimento, nunca deixe de louvar o Senhor. Nunca deixe de agradecer a Deus. Nunca deixe de adorar ao Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Talvez seja essa a melhor forma de enfrentarmos os sofrimentos. Com o joelho no chão orando, com as mãos levantadas para o altar de Deus, adorando e bendizendo o seu nome. Nós somos pó e cinza. Nu nós viemos e nu nós sairemos desse mundo. O que nós temos foi Deus quem deu. Se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Não importa as circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.